Irmãos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler alguns textos e vamos iniciar com Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9. De 23 a 26. Lucas 9, de 23 a 26. Iremos ler outros textos, mas esse é o texto que nós consideramos principal. Lucas capítulo 9, de 23 a 26, diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido e amado, diante da tua palavra nós nos encontramos e queremos pedir que o teu Santo Espírito ministre no coração de cada um de nós que aqui está, daqueles que estão pela internet, e que ao findar desta reflexão na tua palavra, o teu nome tenha sido exaltado sobre todas as coisas e a nossa vida tenha sido edificada. Faz calar todo o barulho das mentes, toda falta de concentração, toda ansiedade, toda inquietação, cai por terra agora em nome de Jesus. Que este ambiente seja favorável, para que nós aprendamos aqui a tua palavra e saiamos daqui de maneira diferente, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, esse texto da palavra do Senhor, ele traz um desafio para todos nós. E toda vez que nós estamos diante da palavra do Senhor, é natural que de alguma maneira nós estejamos sendo desafiados. Às vezes eu fico pensando em algumas palavras que, quando chegam a nós, chegam como uma facilitação, de uma maneira que não traz desafio nenhum, que nem empolga muito a gente, não deixa de, olha, tá bom essa palavra aí, uma palavra de Deus para o meu coração, mas, irmãos, uma das características da mensagem de Deus para a nossa vida, que comprovam que é da parte de Deus, é quando ela nos traz desafios. Amém, meus irmãos? Por que isso? Porque nós somos um poço de acomodações. A gente gosta tanto de acomodação que até o lugar que a gente senta, se a gente puder, repete. Lá na sua cama você deita sempre do mesmo lado. Lá no seu trabalho você sempre faz aquela mesma rotina. Você sempre, a gente gosta de repetir. E o nosso Deus, ele é criador e ele é criativo. Amém, meus irmãos? E ele sempre traz alguma coisa para mudar a nossa rotina, viu? Para nos trazer maiores habilidades, porque a vida não é um negócio assim, ó, aquela, a vida muda de nota, irmãos. Um dia ela está em sol, outro dia ela está em lá, outro dia está em ré. Quem gosta de música vai entender. E às vezes ela sobe o tom, às vezes ela desce o tom demais.
Jesus aqui está trazendo, sim, um desafio. Ele diz assim, olha, se você quer vir após mim, e ele diz assim, olha, você tem que negar-se a si mesmo, depois você tem que tomar a sua cruz, e depois, aí você vem e me segue. Isso é um desafio. E quem pode cumprir esse desafio? Todos aqueles que se sentirem chamados por Deus. Uma coisa é você ser chamado por homens, por desafios humanos. Outra coisa é você ser chamado por Deus, porque existe uma diferença entre o chamado de Deus e o chamado dos homens. O homem, quando chama, diz assim, vem fazer tal coisa, e a próxima palavra é, te vira, porque tu não é quadrado, roda aí. E Deus, quando Ele chama, Ele diz assim, venha que eu vou te capacitar. Porque sempre o que Deus tem para nós é muito, digamos assim, é muito maior do que aquilo que de fato nós podemos fazer. E quando Ele diz assim, olha, venha, negue-se a si mesmo, depois você toma a sua cruz e vem e me segue. E a própria Bíblia diz, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, meus irmãos? E não está dizendo que é igual a tua e nem a minha. Diz que é boa, perfeita, agradável, e diz que você tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Irmãos queridos, o tema da nossa mensagem hoje é querendo não querer. O que é isso, pastor? Que filosofia é essa? Você pode repetir comigo? Querendo não querer. Irmãos, permita-me fazer esse comentário de introdução. A minha vida, vida pessoal, vida em todos os âmbitos da minha vida, ela só de fato começou a ter uma transformação, uma mudança, um movimento progressivo, quando eu aprendi a querer, a não querer. Como assim? Agora vamos explicar isso. Irmãos, durante toda a nossa existência, nós vamos ter esse desafio de querer, não querer. Porque quando o Senhor, Ele esclarece no nosso coração a palavra dEle, nós começamos a entender que nem tudo que no nosso natural nós queremos, nós devemos e podemos querer. Começou a entender? Começou a entender agora? Nem tudo. E toda vez que você, uma determinada coisa que você diz assim, olha, eu preciso não querer isso aí. E você pode fazer uma retrospectiva bem rápida, e você vai lembrar de algo que você acabou querendo, o que você não devia querer, e aquilo trouxe problemas sérios para a tua vida. E até hoje, quem sabe, você tem marcas. Querendo não querer. Nós precisamos aprender a querer não querer determinadas coisas. Vou dar um exemplo bem simples. Coisas que nós estamos está no nosso cotidiano. Irmãos, muitas vezes, com referência à comida, hein? Se você for até onde você quer mesmo, o que é que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer com a gente? Hein? Final do ano tem panetone, tem leitão assado, tem muita comida, e aí chega uma hora que você diz assim, eu preciso querer não querer, porque senão eu vou explodir. Ninguém passou por essa experiência aqui não, né? Quantas vezes, irmãos, financeiramente falando, nós vamos comprando, gastando, descontroladamente, e a gente sabe que tem que querer, não querer gastar. E isso vai afundando a nossa vida financeira. E aprove a Deus, se isso tem acontecido com você, e você não é o último, e nem vai ser o último, né? Mas, por que falar isso aqui num domingo à noite,
onde se está pregando a palavra de Deus e as pessoas vieram ouvir espiritualmente um recado de Deus, é porque Deus quer que inclusive a tua vida financeira ela seja controlada por Ele. Problemas no casamento por conta de vida financeira descontrolada, problema na vida pessoal, problemas na vida por conta de você não querer comer mais, a pressão está lá em cima. O que mais? A glicemia já passou até daquele ponto lá. E aí a saúde está abalada. Você diz: meu Deus, por que eu estou assim, dessa maneira? Eu não sou teu servo. E aí de repente Deus está dizendo assim: é meu servo, mas come muito, mais do que devia. Oh Senhor, porque minha vida financeira está tão terrível. Eu sou teu servo dizimista, mas você tem que controlar as finanças, em nome de Jesus. Querer, não querer. Precisa querer, não querer. Vamos para Santos. Só não vai com a Brasília amarela, meu filho. Vamos para lá. E o cartão que luta. Eu quero mais me divertir. A vida é curta e o mundo é pequeno. Vamos embora. Aí daqui a pouco está aquela danação. Querendo, não querer. Aí Jesus falou assim: olha, você quer vir após mim? Quer vir após mim? Desde pequenininho, desde pequeno, nós aprendemos que limite faz bem. Limite faz bem. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Eu estou numa batalha, irmão, para poder dormir cedo. Eu preciso querer, não querer dormir tarde. Entendeu? Porque você trabalha igual louco o dia todo, que chega de noite, você quer ver um filminho, você quer conversar com a família, você quer fazer uma coisa que você gosta de fazer, mas nós precisamos querer, não querer. Alguém anda dizendo por aí: siga o seu coração, faça, faça o que pediu o seu coração, faça o que o seu coração mandar. E a Bíblia diz que ele é corrupto, e demasiadamente enganoso e demasiadamente corrupto. Precisamos aprender a querer, não querer. E Jesus fala assim: olha, se alguém quer vir após mim, aí um grupo grande diz: eu quero seguir Jesus, vamos seguir Jesus. Aí Jesus fala: negue-se a si mesmo, queira não querer algumas coisas. Sabe, a sua filosofia, as pessoas vinham pregar Jesus para mim, eu dizia assim: eu tenho Jesus à minha maneira, eu creio em Jesus à minha maneira, mas não é a minha maneira. Eu precisava não querer crer da minha maneira, eu precisava querer crer do jeito que ele disse assim: aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Glória! E glória a Deus! É o poder de Deus. Queira não querer. Talvez, olha, é desafio mesmo. A minha vida começou a mudar, irmão, em todos os âmbitos. Quando eu comecei a querer, não querer. Não, isso eu não quero mais. Isso eu não quero. Eu preciso definir isso. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se, tome a cruz. Não é só negar, não. Tomar a cruz. Negar-se a si mesmo. O salmista Davi disse assim: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? O que eu vou dar a Deus? Ele, logicamente, é uma pergunta retórica. Não tem o que você pode dar a Deus como pagamento, como muitos se aproveitando desses textos mal explicados, falam que você pode trazer todos os seus bens, todo o seu carro, sua casa, e suas joias, e depositar tudo aqui no gasofilácio, e se aproveitam de modo covarde, mentiroso, herético, se aproveitando da fé alheia. Só que o salmista responde, diz assim: olha, darei a minha fé.
o Salmo 116, que darei eu ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação, ou seja, acreditarei que Jesus Cristo, naquela cruz, Ele bebeu o cálice amargo que era meu, que era teu, que era nosso. Ele em nosso lugar pagou uma dívida que não era dele, para que nós hoje pudéssemos dizer que hoje nós servimos a um Deus vivo, que Ele morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia nem a morte segurou Ele. Você crê no Deus da vida? E é por isso que você vai entender até o final desta mensagem que há poder na tua vida para você querer, não querer. Porque tem coisa que está com a luz acesa, vermelha, assim, e você olha e fala assim: a luz está vermelha, Senhor, mas eu não consigo não querer. Mas nesta noite o Senhor tem poder, através da sua palavra, de dizer a você que você pode querer, não querer, para a glória de Deus e para a libertação da tua vida. E é uma coisa terrível nós percebermos, irmãos, que vivemos num tempo de influenciadores. Tem gente que não tem condições nem de gerir a sua própria vida, mas tem um nome de, olha o nome chique, influence, né? Influenciadores. Tem uns até que influenciam para coisas boas, mas a grande maioria é um besterol. E o povo assistindo, vendo, comendo aquela coisa estragada. Quando você come coisa estragada, o que acontece com o teu estômago? Não sei o teu, mas o meu fica bem complicado. Quando a gente ouve coisa estragada, ao invés de estragar o teu estômago, estraga a tua mente, o teu coração. E aí você não tem condições de não querer não querer. Aí a gente fica sem condições, porque isso está sendo doutrinado, está sendo falado na nossa mente, está sendo falado, e aí você vai recebendo aquilo, vai se acostumando com essa coisa ruim, você não consegue querer, não querer, e a gente vai ouvindo tanta coisa, o influenciador, o influence, né? A gente vai ouvindo esse pessoal. Esse é um tempo de muita má influência, irmão. Tem muita coisa boa, mas tem muito má influência. E Jesus falou assim: olha, é para se negar, viu? Ah, mas eu penso assim, eu penso assado. Irmãos queridos, vivemos num tempo em que existe um número muito grande de pessoas que depois que aprenderam a respeito do Evangelho, através de uma igreja tradicional, estudaram, se formaram, primeiro entregaram a vida para Jesus, amém? Aí depois foram se preparar, estudaram e tal, e daqui a pouco disseram assim: eu não preciso mais dessa reunião aqui não, e eu não preciso de pastor nenhum estar me falando nada não, porque eu já aprendi tudo, e agora eu sou alguém que eu não preciso de igreja, eu sou um desigrejado. E tem uma multidão de pessoas assim, até muito inteligentes, só que esquecendo-se que foi um ambiente como esse que Jesus falou ao seu coração através da palavra dele. E aí eu não quero mais saber disso aí. Agora eu já sei, né, tudo. E de fato, irmãos, Jesus está nos chamando a um desafio. 2 exemplos, irmãos queridos, apenas 2 exemplos de pessoas que tiveram um determinado comportamento quando perceberam que precisavam querer, não querer. Um dos exemplos é o jovem rico, que está em Mateus capítulo 19, de 16 a 22. E diz assim: e eis que, aproximando-se dele quem? De Jesus, né? Um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso já tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Aí Jesus disse assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu.
e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus estava dizendo assim, ó, se você quer de fato a vida eterna, você tem que aprender a querer, não querer determinadas coisas neste mundo. Você tem que aprender a querer, não querer. E precisamos, é abnegação mesmo. Não tem como servir a Deus, não tem como fazer a vontade dEle, não tem como fazer isso sem ter algum tipo de abnegação. Esta mensagem do Evangelho, ela não mudou, irmãos. Jesus mandou negar-se a si mesmo, tomar a cruz, disse que o caminho é estreito, continua estreito, e esse caminho que é estreito, ele vai trazendo uma transformação, vai trazendo uma mudança de vida, mudança de mentalidade. E diz assim, ó, o jovem ouviu o que Jesus falou e falou assim, olha, isso aí eu vou querer, não querer. A Bíblia não fala mais nada sobre ele, mas diz que ele ficou triste e se ausentou de Jesus. É desafio, é coisa que nós precisamos de fato querer, não querer. Muitos pegam esse texto e falam assim, olha, o jovem é rico, então rico não entra no reino do céu. A Bíblia não está dizendo isso não, irmão. A Bíblia está dizendo que aquele que está com o coração na riqueza, porque onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então precisamos tomar cuidado com essas coisas. E o jovem diz assim, olha, Jesus, esse negócio eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou querer, não querer. Porque é lógico que, como é que se diz? Mentalmente falando, é lógico que eu não posso querer, não querer. Isso é lógico. A fé, muitas vezes, não poucas, foge da lógica. A fé é algo, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. E aí, esse jovem, ele abriu mão de querer, não querer. Irmãos, deixa eu sequenciar aqui para o irmão. A tua vida e as nossas vidas, elas vão apresentar algum tipo de mudança quando você começar a não querer determinadas coisas que todo mundo que não conhece essa palavra quer. Quando você aprender, seja na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida de ordem psicológica, na tua vida profissional, no teu trabalho, tudo, nos teus estudos, nos teus projetos, tem coisa que você precisa querer, não querer. E dizer, olha, eu estou fazendo isso aqui porque eu não quero. Mas não era você querer? Mas eu estou querendo não querer. Porque a palavra de Deus me chama a esse desafio, chama a você esse desafio também. Essa primeira pessoa, o jovem rico, o que foi que o jovem rico fez? Ele ao invés de querer não querer, ele descartou essa possibilidade. Mas tem, graças a Deus, tem um outro personagem aqui que nós podemos ter como exemplo. Romanos capítulo 7, de 14 a 25, o apóstolo Paulo declara: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que em mim habita. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que em mim habita. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei
a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porém dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Os irmãos conseguem entender? Eu fico impressionado com algumas pessoas que falam assim, está vendo? Até Paulo fala, aquilo que quero isso não faço, e aquilo que quero, como é que é? Aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que não quero, isso faço. E pega esse texto, ele circula, e não fala todo o contexto, principalmente o final, quando ele diz assim, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Interrogação. Aí depois ele fala assim, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele está dizendo assim, esse é que me dá poder para querer, não querer. Quantas pessoas já vi falando isso, irmão? Dando essa desculpa. Eu sou parecido com Pedro, quando negou Jesus. E quando ele pregou e 3.000 almas se converteram? Não tem ninguém parecido, não? Não tem ninguém parecido, não? Sou igual Davi, quando vislumbrei a mulher de Urias e deu toda aquela confusão, que os irmãos aqui já sabem. Sou igual Davi. E na hora que Davi se arrependeu e que disse, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito, como é que se diz? Inabalável. Davi, aquela declaração de Davi, irmãos, tem o mesmo teor do original, que é hebraico, que está lá na criação, quando o Senhor disse assim, faça-se a luz, ou seja, criar do que não existe. Davi falou assim, ó Senhor, purifica meu coração, transforma meu coração. Meus irmãos, não existe coração purificado, senão pelo poder de Deus e pelo conhecimento dessa palavra. Por isso que Paulo disse assim, olha, na carne, eu sou toda essa nojeira aí, mas no Espírito Santo, eu tenho oportunidade de querer, não querer. Meus irmãos, isso vai transformar a minha vida, a tua vida, porque Paulo declarou, quem foi esse jovem rico? Não aconteceu nada na vida desse jovem rico, mas eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo era perseguidor do povo de Deus. Ele consentiu, no primeiro mártir cristão, ele consentiu na morte de Estevão. Diz o texto que ele lançou a capa aos pés de Paulo, e aí apedrejaram Estevão, servo de Deus, diácono, cheio do Espírito Santo, e ele dá aquela declaração, eu vejo os céus abertos, aleluia. Ele não estava sentindo nem as pedradas, irmãos, nem as pedradas. Por isso que às vezes, irmãos, apesar de cristãos que nós somos, às vezes a gente vê pessoas assim, parece que estão carregando um fardo pesado. Como é que vai, irmão? Ah, pastor, o negócio está ruim, está difícil, pastor, é muita luta. Cheguei encurvado assim, a luta, pastor, eu não aguento mais, é luta, o fardo está pesado, o céu está de bronze, e é luta, não sei o que fazer mais, está pesado, eu não estou aguentando. Esquecendo-se do texto que está na palavra de Deus, que diz assim, venham a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, que não é pesado, que o meu fardo é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí você vai se desentortando assim, ó. Uma pessoa que já se foi, e se foi para a glória com Jesus, e ela fumava não sei quantos maços de cigarro por dia, e era uma pessoa corcunda, literalmente, corcunda assim, e fumava, parecia uma chaminé. Certa feita, depois de algum tempo, essa pessoa viajou para o Nordeste, e quando eu cheguei lá no Nordeste, numa dessas minhas viagens, eu fui visitá-la.
Vem aqui, eu quero falar com você. Quantas vezes eu falava assim, olha, entrega o teu coração a Jesus. E ela dava risada e baforava com cigarro. E eu cheguei na casa dessa pessoa e eu estranhei porque ela era assim, ela estava desencurvada. E ela falou assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu aprendi a ler na Bíblia, era uma pessoa de idade avançada. Eu aprendi a ler na Bíblia, eu não sei ler outra coisa, mas quando eu abro a Bíblia para ler, o Senhor me dá condições de ler. Isso é milagre, irmãos. Eu olhei para ela assim, falei, não fumo mais nada, eu sou liberta, eu sou crente agora em Jesus. Eu falei assim, Senhor, vale a pena. Vão rir de você muitas vezes, mas fala essa palavra. Ensina as pessoas que com a palavra de Deus, ela pode dizer não, ela pode querer não querer. Olha, irmãos, eu espero em Deus que o Espírito Santo tenha ministrado ao teu coração nesta noite e que você tenha entendido que o que vai mudar a tua vida, já estamos caminhando para o encerramento, o que vai mudar a minha vida, a tua vida, e eu percebi, meu Deus, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, e é interferência divina, Ele tem que entrar em você, você tem que ter Ele dentro de você, e não só isso, você tem que entender que uma vez com Ele no seu coração, é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz, é você, quando não fazer igual esse jovem rico, que ele descartou a possibilidade de querer não querer. Jesus estava dizendo para ele assim, olha meu querido, você precisa querer, não querer algumas coisas na tua vida. Você precisa negar a si mesmo. E ele descartou, entristeceu, foi embora. Mas temos um exemplo do apóstolo Paulo, que ele foi um perseguidor do evangelho. E aí ele disse assim, eu entendi porque a minha carne obedece a essa lei, mas o meu espírito obedece através do conhecimento, do raciocínio, do conhecimento dessa palavra, e aí eu tenho condições de querer, não querer. E esse mesmo Paulo disse assim, esse querendo não querer, esse mesmo Paulo, ele fez várias declarações, e uma das que mais me fascina, é que ele disse assim, aprendi a viver com muito, e aprendi a viver com pouco, aprendi a viver sem nada, eu aprendi a viver de todas as maneiras, eu aprendi a glorificar a Deus na minha existência. Eu falei, meu Deus, aprendi a viver com muito, com pouco, e aí não interessa se tem muito, se tem pouco, se vai ter, se não vai ter, porque você entende que o principal você já tem. E, irmãos queridos, 2 exemplos, um que descartou, Jesus trouxe o desafio, tome cada um a sua cruz, negue-se a si mesmo, e segue-me. O desafio Jesus lançou, o jovem rico descartou o desafio de querer não querer, o apóstolo Paulo aceitou o desafio, nesta noite, nos ensinou que querendo não querer determinadas coisas, a nossa vida vai dar uma guinada, a nossa vida espiritual em primeiro lugar, amém, irmãos? A nossa vida emocional, a nossa vida financeira, irmãos, precisamos compreender que dentro da palavra de Deus tem orientação para todo tipo de questão, e lendo Provérbios, ele fala sobre vida financeira. Ele diz assim, olha, quem deve é escravo para quem você deve. É verdade ou não é? É escravo, está na mão. E a Bíblia já ensina isso aí, dizendo, não seja fiador, a não ser que você possa bancar aquela fiação, porque se depender daquilo que você fiou, quanta gente que perderam a sua casa, porque foram fiador de outras pessoas. É Bíblia. Querer, não querer, precisamos querer, não querer. Querer, não querer comer demais, querer, não querer gastar demais, querer, não querer viver uma vida que não é a vida que você devia viver agora. Todo mundo que tem alguma coisa hoje, irmãos, lá atrás, abdicou de muitas coisas para poder ter hoje, e a gente só vê o que a pessoa tem hoje.
Olha você, ó. Olha. Vai perguntar como é que a pessoa conseguiu. Se for com trabalho, né? Querer, não querer. E o Senhor diz assim, olha, você quer mudar a tua vida? Jesus deu o desafio, o jovem rico descartou, e o apóstolo Paulo disse assim, é possível. A partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos do Senhor. E, mas pastor, aqui temos, a maioria das pessoas aqui são cristãs. Talvez tenha alguém aqui que já frequentou a igreja e que por algum motivo está fora. É noite de voltar. É noite de voltar para os caminhos do Senhor. Talvez tenha alguém aqui que fala assim, então, de fato, eu tenho coisa que eu quero, mas eu não consigo. Mas com Deus você vai conseguir. Mas para tanto você tem que abrir teu coração, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e Ele tudo fará. E você vai ter força de querer, não querer. Quem quer te dominar, esse é o Senhor para o teu próprio bem. E tem outros também que querem te dominar. Mas nesta noite, o que está sendo oferecido aqui é um que pode te libertar de todo jugo. Nós vamos ainda louvar ao Senhor com cântico? Amém? Tem aquele canto que diz assim, como Zaqueu. Esse hino foi cantado em tudo quanto é lugar. Eu passava nos bares e o cara estava lá. E Deus falando.